Fala, Poá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Acipoacast, gravado aqui diretamente da sede da Acipoá. Eu sou Fábio Fernandes, presidente, e junto comigo o meu diretor, Ivan Coelho. Tudo bem, Ivan? Tudo ótimo, Fábio. E só para não perder o costume, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa onde você esteja assistindo, a hora. É sempre muito bom estar com você aqui na nossa audiência. E lembrando que esse programa tem o objetivo de fomentar o empreendedorismo e fazer com que as pessoas troquem ideias, aprendam um pouquinho mais como empreender, que hoje em dia é tão difícil, né, Fábio? Algumas pessoas chegam e falam assim: ah, não, é só chegar lá e abrir uma loja, é só chegar lá e abrir uma contabilidade, uma corretora de seguros. É super simples e não é tão simples. Então é muito importante ter parceiros para contar. E falando em parceiros, o Fábio vai dar um recado extremamente importante. É isso aí, Ivan. Esse evento, né, esse registro que a gente está fazendo, a gente está aí com mais de 20 episódios gravados. O Acipoacast, ele é comemorativo aos 50 anos da Associação Comercial de Poá, nosso jubileu de ouro. Então, para que isso aconteça, nós temos aí vários patrocinadores que fazem tudo isso acontecer. Nós temos aí a Brasil Cacau, Unidade Poá, a Levan Seguros, né? A MP Com Assessoria Contábil e agora o nosso anunciante fixo, né? O Mercadão das Tintas, né? Do nosso amigo Vitor. Pensou em pintar a casa, o prédio, a fachada, não importa o que você vai pintar dentro da sua casa. Vai lá e conversa com o Vitor no Mercadão das Tintas. Isso aí. Preço e condição de pagamento é com ele. E muito melhor do que isso, Fábio, é a consultoria que ele dá na hora de falar sobre pintura, né? Você vê que ele tem uma paixão por explicar sobre decoração, assim, na questão... Ah, não pinta dessa cor, com essas duas cores que vai ficar muito melhor. E o resultado fica muito bom, realmente. É isso aí. E, para começar, a gente tem uma convidada muito especial hoje, né, Ivan? Sim. Quem é ela? Falando em decoração, né? Hoje a gente vai conversar com a Márcia Delmanto. Márcia, ela é poaense de nascimento, casada e mãe de 2 filhos. A história profissional está diretamente ligada à Márcia Decorações, empresa familiar fundada por seus pais que completa 52 anos de atuação na cidade de Suzano e desde 2008 aqui em Poá. Márcia atua há 30 anos no mercado de decoração e revestimentos para casa. Então, hoje a gente vai ter uma aula aí de decoração. Seja muito bem-vinda, Márcia. É um prazer receber você aqui no Acipoacast. Muito obrigada, eu que agradeço. E vamos aprender muito mais coisas, como sempre acontece, né, Fábio? Decoração, você sabe que a gente é um zero, né? Não, por isso que a gente vai aprender, Fábio. Por isso que você acha que a gente convidou a Márcia por quê? Pra gente aprender alguma coisa sobre decoração. É isso aí. As nossas filhas que o digam, né? Filha, esposa. Seja bem-vinda, Márcia. A gente queria saber, Márcia, como começa a sua história com Poá? A gente já viu que você nasce em Poá, mas e aí, como é que foi essa... Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu queria agradecer o convite, porque às vezes você vê uma loja, uma empresa, como você falou, e as pessoas não sabem a história, né? Por trás, como foi, fundação, trabalho, né? Todo o que foi feito para que aquela empresa realmente estivesse ali, ativa. Eu nasci em Poá e meu pai era suzanense, mas minha mãe morava em Poá, também se criou aqui, passou a juventude, e aí eles vieram morar aqui em Poá. O meu pai, ele era policial civil, nos dias de folga, ele, junto com um primo, eles fizeram uma sociedade para poder vender cortinas de porta em porta sob medida. Então, eles iam atender as pessoas nas casas, isso por volta de 1971, 72. Quando foi em 74, ele fundou mesmo a empresa em Suzano. Mas como ele tinha que se dividir muito entre o trabalho dele e a loja, ficou meio difícil assim, para ele sozinho. Minha mãe, que trabalhava em outro setor também, ela parou de trabalhar e foi trabalhar junto com eles. Então, desde 74, a empresa atua em Suzano. Quando foi em 2008, eu resolvi vir aqui para Poá para experimentar como seria a cidade, né? Eu vim por minha conta, assim. Aí a gente abriu um ponto ali na rua Leonor Bossoni e nós ficamos lá durante 8 anos. Eu até agradeço todos os meus clientes aqui de Poá e das outras cidades vizinhas, porque fui bem recebida aqui na cidade. E aí, em 2016, nós mudamos lá para o lado da Padaria Chips e até hoje nós estamos lá já fazem 10 anos. Legal. E aí você cresce em Poá, estuda em Poá? Fiz tudo em Poá. Eu só me mudei daqui em 2000 e fui para Suzano.
porque eu trabalhava lá junto com eles, né? Aí eu Uhum. acabei ficando lá. Então, mesmo agora com a loja aqui, eu fico lá entre Suzano e Poá agora. Qual que é a primeira lembrança que você tem da loja, de você começando a trabalhar na loja? E com quantos anos você começa na loja, você lembra? Eu comecei, assim, desde pequena a gente acompanhava, né? Às vezes eu ia com meus pais, ou a gente... Suzana fazia umas feiras, umas festas na rua, a gente punha lá montava lá o box da loja, era bem, bem legal isso. E aí, desde pequena eu estava lá com eles na loja, né? Mas trabalhar mesmo, eu tinha uns 27, 28 anos quando eu comecei a trabalhar lá com eles. Ah, Já tinha meu filho, já era casado, já tinha meu filho. E aí eu comecei lá Você com teve uma eles. outra profissão antes, né, de entrar na loja. Eu era você tava professora. comentando. Comecei a dar aula, né? Minha mãe falava assim, faz magistério, que... Não sei porque ela falava isso. Porque ela falava assim, qualquer lugar que você morar, você tem uma profissão. Tá bom. Sim. Aí comecei a trabalhar com... Ai, mas você não quer vir aqui na loja comigo? Então, aí eu falei assim, não, realmente, um negócio de família, é uma empresa de família que, assim... E não foi nada que eles receberam de herança, nada. Foi muito trabalho que eles tiveram, Sim. sabe? Muita dedicação dos dois, né? Aí eu pensei assim, eu vou ficar junto. Porque se a gente não der continuidade, eu tenho um irmão também. Se nem eu nem meu irmão derem continuidade, quem é que vai continuar com a loja? Então, eu falei, não, vamos se dedicar, porque é um negócio da família, né? E deu certo, deu certo. É muito bom, porque... Qual o nome do seu irmão? Meu irmão é Marcelo. Marcelo. Você não vai fazer aquela piada que você fez nos bastidores. Não vamos contar pro Marcelo Não. quem que é a filha favorita. Não, por favor. Não fala isso. Ah, Aí eu sei que a gente ficou lá. Eu acho que a melhor experiência que eu tive lá foi de ter trabalho junto com eles. Assim, de desfrutar da companhia todos os dias, né? A gente ficava junto todos os dias. Então, quando eles foram, foi bem difícil. e o Marcelo também trabalha na mesma área. Sim, aí ele abriu a dele, ele ficava uma parte mais corporativa, ele atendia mais empresas, né? E hoje ele tem a loja dele em Mogi, no mesmo segmento, mas também atendendo a parte corporativa. Trabalha com muitos arquitetos, Mogi tem muitos arquitetos, trabalha com muitos arquitetos. É uma área difícil, Mogi, para trabalhar, né? Ele deve estar há muito tempo lá, mas... Ele está bastante tempo já, mais do que eu aqui em Poá. Mas ele... Hoje é uma cidade muito grande, né? E como é que chama lá? Mardec. Mardec. Chama Mardec. Mas aqui também, a gente, Poá é uma cidade pequena, mas aqui a gente não atende só Poá. Atende Ferraz, Taquaro já, né? Guararema, tem clientes de várias cidades. E aí você foi fazer magistério porque a sua mãe comentou, mas você não tinha vontade de ficar na loja desde o começo? Você queria uma coisa diferente Então, pra acho que você? quando a gente cresce com aquela coisa do dia a dia, né? Acho que eu não vou querer. Porque é Muito puxado, né? Muito puxado. Mas depois que a gente começa, você começa a pegar o gosto. E o comércio transforma a gente. Porque você tem um contato com as pessoas, você conversa. Eu me tornei outra pessoa depois que eu comecei no comércio, né? Você fica mais seguro, você troca experiência, você conhece muita gente. Então, hoje as pessoas, às vezes, encontram com alguém e falam assim, nossa, eu mudei aqui para Suzano há 30 anos atrás, seu pai fez a cortina para mim. É muito gostoso. Porque a pessoa lembra, vai ver que teve uma experiência boa, né? Porque se não tivesse boa... Não tinha nem voltado, né? Não teria... nem falava, né? Então, muitas pessoas que moram muitos anos em Suzano têm uma lembrança. E aqui em Poá, a mesma coisa. Aí vai pra gente e fala assim, nossa, 10 anos atrás você fez para mim, agora eu tô mudando, vou fazer outra casa. Eu falo, nossa, o tempo tá passando. Mas é gostoso porque a gente participa um pouquinho, acho que, da vida das pessoas, Sim, né? do sonho delas, né? E tem uma coisa também, porque se você vai comprar essa caneca, você tá vendo a caneca aqui, mas quando você fala assim, eu quero uma cortina, eu quero um papel de parede, a pessoa fica com uma expectativa de como vai ficar, né? Então, é muito gostoso quando a pessoa liga e fala assim, olha, ficou legal, gostei muito, né? Isso pra gente, é muito bom, né? E como que era? O seu pai ficou na Polícia Civil até quando? Ele chegou a se aposentar? Aposentou. Ah, ele ficou até o final, Ele se tocando aposentou paralelamente. com uns 20 anos aposentados, paralelamente. Minha mãe ficava dando apoio, né? Sim. E ele sempre junto também. Quando estava nas folgas, meu pai trabalhava muito, os dois trabalharam muito. Então, assim, foi bom, né, ter ficado os dois juntos, porque sozinho ele não ia dar conta, né? E você via que era puxado o trabalho deles ou eles reclamavam muito do dia a dia da loja? Os problemas de sempre, né? né? Tem, Principalmente porque a gente trabalha muito com mão de obra, então você depende muito da mão de obra, né? Então, não é que falte, os profissionais são bons, mas é que você tem sempre que ficar na dependência deles, né? Então, a maior reclamação deles era essa. Mas, de resto, eles gostavam muito também de trabalhar no comércio. Tinha muitos amigos, né? Muitos clientes que viraram amigos também, né? Então, foi quando você, né, faz essa mudança de carreira. Isso. Foi natural para você, não foi uma coisa forçada? Foi. Não foi forçado, foi bom. Porque a gente teve alguns
entrevistados aqui, e até alguma coisa que eu estudei, às vezes os pais ficam falando muito mal do negócio. Ah, esse negócio. E os filhos ficam ouvindo isso, né? O tempo todo. E aí, não quer. Aí não vai querer. Ah, não, mas... Vai querer qualquer coisa menos dar continuidade na empresa. Mas é que às vezes o pai fala assim, sem prestar atenção no que tá falando. Sim, né? sim. E aí, nesse meio tempo, eu fiz um curso de design de interiores. Eu sou formada pela Pan-Americana. Tá. Sou técnica em design de interiores. E, atualmente, eu sou universitária de psicologia. Faço psicologia presencial. Mas é legal, porque você consegue unir um pouquinho a psicologia com a parte de decoração. Sim. E aí, essa ideia de fazer psicologia surgiu por quê? Uma vontade que eu tinha Tá. já de fazer o curso, né? E aí, depois que eu perdi minha mãe, você fica meio, né? Assim, né? Meus filhos também não dependiam mais de mim. Aí eu falei assim, vou fazer agora uma coisa que eu queria. Mas não interfere na loja, porque eu faço à noite, aí fica tranquilo. Mas você consegue usar um pouco de psicologia na área de decoração, né? É o que a pessoa precisa, o que a pessoa está precisando. Essas pessoas nem tá imaginando o que ela está precisando, você consegue perceber alguma coisa, né? E eu gosto muito. Eu imagino que decoração seja algo assim bem interessante, porque é mais ou menos o que você falou, né? A pessoa não sabe o que quer, e aí chega lá para você, eu quero assim, 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 e a Márcia tem que decodificar isso, né? É que eu penso a decoração assim. Hoje você tem uma vida tão estressante, tão corrida, né? Todo mundo. A gente tem tanta coisa que ajuda, um celular, um WhatsApp, mas você não tem tempo para nada. Geralmente é assim, né? E se você chega na sua casa, tá meio bagunçado, então assim, as coisas não se combinam, não é uma harmonia, você não fica bem. Então eu acho que a decoração hoje em dia tem um papel também de trazer um bem-estar para todo mundo, né? As coisas, por exemplo, aqui você tem uma cortina que escurece a sua janela, você tem a funcionalidade. Então eu vou chegar na sua casa e falo assim, você precisa de uma cortina para quê? Então não é só para decorar. Você tem que unir a decoração, né, que é a estética, com a funcionalidade do produto. Um piso que seja mais, que dê uma madeira, que leva a madeira na composição, é um piso mais confortável, um piso que tem uma temperatura agradável, diferente de um piso frio. Então, você consegue ver a funcionalidade do produto dentro da sua casa. Não é só a estética, é uma coisa que te traga um bem-estar, um conforto, tanto visual como do bem-estar mesmo. É um jeito de pensar a decoração, né? Não é só na parte da... Sim, pra mim era só ir lá e comprar o sofá e a cortina verde e o sofá preto. As coisas tudo têm ótimo. que... Minha mulher que é Maria. Se as coisas não se combinam, não se conversam, eu acho que você não se sente confortável no ambiente que você está. E você quer chegar na sua casa e se sentir bem, né? Sim. Um lugar que te acolha, né? Um lugar que te acolha. E aí o Ivan falou do sofá preto com cortina verde, é isso? Ou o contrário? Qualquer coisa assim. Eu acho uma combinação horrível, mas aí é gosto, né? E aí como é que fica quando a pessoa traz uma proposta que você fala assim, não vai ficar legal? Você tenta conversar, né? Você tenta conversar e mostrar outras opções, mas também não é uma coisa que eu vou te impor. Olha, isso aqui não vai combinar com isso, mas a casa é sua, né? Então eu não posso impor. A gente tem que tentar fazer com a coisa que fique harmônica, mas que seja do gosto de todo mundo, né? Não adianta eu querer te forçar, a casa é sua, você que vai usar, né? Sim. Mas assim, a gente tenta dar umas ideias, assim, né? E tem muita gente que confia, fala assim, não, você pode fazer o que você quiser, pode me oferecer o que você tem, que eu vou confiar no que você está me mostrando. Aí é bom também que você transmite uma credibilidade, né, para a pessoa. Porque uma cor preto, né? Sei lá, uma coisa mórbida, né? Pesada. Todo tempo você olhando pro preto, né? Imagina. Eu preciso ir na sua casa. Imagina, você precisa da minha casa. Não, minha mulher ela já me expulsou já de casa, já. Ela já cuida dessa parte aí. Então eu preciso falar com ela. Mas pode falar com ela, que é ela quem resolve essas coisas, porque eu não tenho jeito nenhum. Então, lá na loja, acabei não falando com o que eu trabalho. Eu trabalho com pisos, tanto os vinílicos como laminados. Vinílicos é um piso de PVC e a laminada é um piso de madeira. Cortina sob medida, persiana sob medida, papel de parede, tapete, soda-pés. Tudo para dar uma carinha nova, assim, né? Tudo que vai no chão e na parede, vamos dizer assim. São coisas que você pode fazer na sua casa, você não precisa quebrar nada. Se você pode dar uma transformada na sua casa só fazendo isso, mas com obra leve, sabe? Não são coisas que precisa de pedreiro, precisa quebrar, usar massa, não. São coisas mais tranquilas. É interessante isso que você falou, desculpa te interromper, Fábio, mas da questão do se sentir bem em casa. Eu moro em casa de rua, né? Adoro a minha casa, mas tem uma coisa que me incomoda, que eu ainda não consegui mudar, é aquele piso. É um piso. É um piso. Tô te dando a deixa, hein? É um piso que todo dia que eu falo, eu não vejo a hora de... Eu vou mudar esse piso. Uma hora eu arranco ele daqui.
Vamos aproveitar, porque às vezes a nossa audiência não sabe, né, a diferença, né? Você falou de piso vinílico e laminado. Isso. Qual que é a diferença entre um e outro? O custo entre um e outro? Então, às vezes as pessoas acham que vinílico é um piso mais barato que o piso laminado, e não é. Laminado é um piso à base de madeira, ele não é um piso de madeira, é um piso à base de madeira. Ele tem proteção contra riscos. Agora, os fornecedores estão fazendo pisos de madeira resistentes à água. Então, assim, por exemplo, se tiver um vazamento na sua casa, se tiver um piso desse resistente à água, não que ele seja à prova de água, mas ele é resistente. Você vai ter uma durabilidade um pouco maior do que você teria se fosse um piso normal, um piso comum, como os que tinham para trás. O laminado, se receber água, perdeu. Então, hoje em dia não. Tá. Hoje em dia não. Você vai nas casas, assim, você vê com o laminado mais antigo, você percebe que nas emendas fica aquelas ondulaçõezinhas assim, né? Por que acontece isso? Que no limpar o piso, se passar um pano um pouquinho mais úmido, ele começa a absorver aquela água e faz aquela... Ali na emenda, né? Na emenda. Aí começa a fazer aquelas ondulações. É um piso que não tem resistência à água. Os pisos atuais, eles estão com resistência à água nas emendas. Então, às vezes acontece algum apartamento ter vazamento de caixa d'água. A gente fez eu lembro de um cliente lá de Suzano, a gente tinha acabado de fazer o apartamento dele. Deu um vazamento no vizinho, molhou todo o apartamento dele, teve que trocar o piso inteiro. E aí, se fosse um piso de hoje, chegasse a tempo, assim, tem piso que dura até 24 horas com água. 72 horas, tem um que dura 100 horas. Então, você está viajando, teve um vazamento na sua casa, se tiver um piso desse, você não perde o piso. Você pode secar e ele volta. Mas é um piso à base de madeira. O vinílico já é um piso de PVC. Então, ele é um piso que, se molhar, ele não vai acontecer nada. É plástico, né? O que pode acontecer é ele descolar, dependendo do tempo que ele está colocado. Até 30 dias você não pode molhar um piso que você acabou de colocar. Passou dos 30 dias, caiu água lá e tal, ele não vai estragar porque é um piso de borracha. Só que é um piso um pouco mais difícil de ser colocado numa casa que você já mora. Porque ele exige que você faça um acerto do piso. Um nivelamento. Um nivelamento, né? Então, vai usar massa, não pode pisar. Então, se você quer uma reforma rápida, o laminado é mais prático. No caso da casa do Ivan, não precisa fazer o nivelamento do piso? Eu sei como é que tá lá. Não, é todo desnivelado, é um piso feio pra caramba, cara. Aquele assim, ó. E as emendas com dois dedos. Tem que quebrar tudo, então. Eu acho que tem que quebrar tudo. Tá. Mas só levando a Márcia. Que ambiente que é o seu? Mas só levando a Márcia lá pra ela olhar e ver se precisa quebrar. Dependendo, você pode colocar um laminado por cima. Se for muito desnivelado. Não, mas o próprio piso ele tem uns relevos, sabe? Ah, tá. E aí eu já falei pra Cintia, vamos colocar. Ela falou, não, porque tem que nivelar. Não, mas aí não dá pra gente estar morando aqui, não sei o quê. Aí... Não, obra com você morando dentro de casa não... E aí fica postergando, né? E aí fica postergando. Mas se for um laminado, é rápido de fazer e não tem... Tem gente que tem que mudar de casa, fazer uma reforma, E né? o laminado, eu consigo colocar em cima... Vamos supor que eu tenho um piso de cerâmica. Pode colocar por cima. Pode colocar por cima. Não estando solto, não estando estufado. Ele só não pode ser colocado em cima de outro piso de madeira. Tá. E nem de taco. Não pode ser colocado. Fora isso, ele pode ser colocado em cima de qualquer outro piso. Desde que seja avaliado, né? Como tá, tudo, sim, né? Sim. Uhum. Mas é uma coisa rápida de fazer, não é demorado, não. E mesmo a troca dele também não é... eu preciso trocar meu piso. É rápido também. O laminado é um piso bem prático, uma solução rápida e prática. E hoje, rodapé você trabalha também? Sim. E aí tem os à prova d'água também, né? Tem os de poliestireno, tem os de madeira e de poliestireno. Tá, o ideal é, se você é uma área que você sabe que em algum momento vai... É melhor o poliestireno. Porque, assim, no máximo que pode acontecer, de uma umidade, ele pode descolar, mas ele não vai estragar. Não é igual um rodapé de MDF, que ele vai estufar, vai estragar a pintura dele, nada. Ele pode descolar da parede, mas você aproveita ele. Final de semana, quando eu viajo, né? Porque meu apartamento tava um dia lá dormindo, estourou lá aquele chuveirinho do lado do vaso, né? Estourou a mangueira e ficou... Eu até achei que era chuva, né? Dentro de... Aí eu fui lá e desliguei, mas eu fiquei pensando, se isso acontece, se eu não tô aqui, né? Como é que acontece, né? Como no é que caso funciona isso? seu, como tem um tempinho já, eu posso falar? Que pode, é meu cliente? pode. Meu cliente. Não teria jeito. Mas se fosse hoje, não teria problema. Sim, e aí normalmente quando eu viajo mais que um final de semana, eu fecho o registro da melhor, água melhor, tal, para evitar esse tipo de Não, acidente. esse risco. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Ivan, você como corretor de seguro. Se eu tenho um vazamento desse e eu perco todo o piso, minha pólice cobre isso? Então. Não vai falar assim, eu não sei qual que é a sua pólice, né? Ela chutou, eu tava só esperando o momento de falar. Eu dei uma de Messi, eu arredondei a bola para você. Agora ficou excelente. Então, tudo é possível você garantir
tá? Que você não tem esse prejuízo, pelo menos financeiramente. Você não vai ter, você vai ter a dor de cabeça, não sim. tem como. Estourou a caixa d'água lá no apartamento em Suzano, né? Como você falou. Isso aí, eu não tenho como evitar que isso aconteça. Você esqueceu de fechar e estourou a mangueira lá. Tem uma cliente que danificou o elevador do condomínio, né? Então, a água foi tanta que foi pro fosso do... danificou o elevador do condomínio. Então, a responsabilidade é dela. Então, a gente consegue amparar... É muito mais caro que um piso. Então a gente consegue amparar o seu piso, a gente consegue amparar o elevador, a gente consegue amparar qualquer coisa que aconteça em decorrência dessa água que vazou ali sem... acontece? Sim. Na dúvida, procure a Leva Seguros. A Leva Seguros está aí justamente para te ajudar, viu, Fábio? Você pode ficar tranquilo. Mas tem clientes que procuram a gente mesmo para a gente fazer cotação do piso dela para a seguradora. Sim. Que as seguradoras trocam mesmo o piso. Legal, uma parceria que vocês podem fazer, né? Sim, olha aí. Se tiver algum sinistro de algum cliente seu... Já vamos. Já indica lá. Legal. E aí, dentro do piso, vinílico e laminado. Vinílico e laminado e carpete também. Carpete até que tá voltando um pouco agora. Carpete é tecido? É tecido. É tecido. Carpete tá voltando? Tá voltando? Tá, ele tem muita variedade de carpete hoje em dia, né? Antes só tinha aqueles pelinhos mais alto, né? Hoje não, tem bastante, principalmente corporativo, usa muito em escritórios, né? O carpete, porque ele abafa som, né? E ele é bem confortável. É que o pessoal não gosta muito porque às vezes fala de alergia, fala de limpeza, né? Mas o conforto que ele traz, ele é bem bacana o carpete. Mas ainda o que vende mais é laminado e vinílico. E tem muito produto no mercado, vinílico importado, o pessoal fala muito daquele vinílico autoadesivo, mas são pisos muito finos, que não tem muita resistência, né? Então, assim, vai falar que eu estou vendo minha sardinha, mas assim, quando a pessoa tá interessada num piso, se informa antes, né? Se informa em Reclame Aqui, nesses sites que podem dar alguma informação a respeito do produto, porque é muita variedade tem no mercado, mas a qualidade... Eu vou pegar um gancho que você está falando sobre essa questão do Reclame Aqui, né? Deve ter muita gente vendendo isso pela internet, né? Qual que é o problema, de repente, você comprar de um local que você não está vendo, né? Você não tem uma sede que nem você tem em Poás, tem em Suzano. O que você tem ouvido do mercado de problema? Gente, como revenda, eu procuro sempre vender produtos que eu tenha um fornecedor que me garanta depois, né? Porque, por exemplo, eu coloco na sua casa. Deu um problema, eu tenho que correr atrás do fornecedor que me vendeu, do fabricante, né? Então, você tem que comprar de pessoas que sejam confiáveis. Tem alguns distribuidores que eles importam esse piso. Então, eu vendo para você um piso importado, deu um problema, o distribuidor geralmente não quer assumir. Então, para a gente lojista é difícil essa parte, né? Você tem que, ou você assume, né? Ou você procura não vender esse tipo de produto. Já aconteceu uma vez com um fornecedor meu, então eu até parei de trabalhar com ele. Você comprar pela internet, você não está vendo o produto. Né? Eu acho que você vê o produto faz muita diferença, porque ele tem espessura diferente, ele tem uma capa de proteção diferente, né? Um piso residencial, por exemplo, ele tem uma capa de PVC por cima que ela é transparente. Ela é transparente, mas ela protege o piso e deixa aquela cor de madeira por baixo dele. Um residencial tem uma capa de 0,2, um comercial tem uma capa de 0,3. Então, você vão ver o produto, faz a diferença, você precisa ver o produto, né? Se for muito maleável, um piso muito fino, também você não está vendo, você está vendo o piso por cima só, né? Você não está vendo a espessura dele. E aí, eu não sei se você põe na sua casa, como que você vai ter essa garantia? Porque a pessoa pode falar assim, é mau uso, foi mal instalado. Sempre joga a culpa, assim, no que você está usando, ou quem colocou, porque você compra pela internet... É muito difícil fazer a instalação, mesmo que você tenha um colocador próprio seu, você contrate alguém para fazer, né? Então, ele pode falar assim que a pessoa colocou, não soube colocar. Então, eu acho que você não tem muito respaldo se você comprar. A internet, a gente sofre um pouco com a internet, né? Mas até coisas que a gente pode comprar pela internet, às vezes dá problema, né? Então, você comprou isso aqui, você pode devolver, mas você comprar um piso inteiro, você devolver, é muito difícil. Eu achei que era só piso. Que era só ir lá e comprar o piso, tá vendo? Por isso que a gente trouxe a Márcia. Porque você tem a entrega total, né, Márcia? Quer dizer, eu vou lá na sua loja, eu recebo uma consultoria, né, vejo se o piso é indicado para as áreas, essa questão que vai molhar, se não vai molhar. Exatamente. E aí você tem a mão de obra da instalação, quer dizer, é 100% garantido por você. O que concorre com a gente não tendo mau uso, hoje, né? Não tendo...
Caixa d'água não tem caixa estourada. d'água estourada. O que tem hoje que não tinha na época dos meus pais? Internet e home center. Home center atrapalha um pouquinho a gente. Só que se você vai no home center, você é mais um ali. E quem está te atendendo, ele vende piso, ele vende azulejo, ele vende tudo. Ele vende tudo, né? E tem umas empresas que eles fazem uma diferenciação entre o home center e as lojas, eles chamam lojas especializadas. Então, você vai na loja, você tem um atendente que ele está ali para te atender no piso. Então, ele vai te explicar todas essas diferenças. Diferença de produto, diferença de uso, né? No home center, ele pode até te explicar, mas não é o foco dele ali, né? O foco dele é vender, né? Sim. Então, a loja especializada é isso. Eu tenho a mão de obra, que é nossa, né? Então, eu posso até pegar uma pessoa que seja um colocador autônomo, mas é o meu nome que está lá. Então, qualquer coisa, você pode recorrer à loja, que é o nosso nome que está lá, a nossa garantia que vai te atender. E é isso, mas se tiver algum problema, é direto à loja que você vai resolver. Se você vai no home center, eles até têm a equipe de atendimento, mas, por exemplo, você compra um home center que é enorme. Se você tiver um problema, para eles também, não digo que eles não vão resolver, mas ninguém vai saber que você teve um problema. Agora, se você é uma loja pequena, uma cidade pequena, deu um problema, muita gente é capaz de saber, né? Então, você tem que trabalhar para que o seu nome seja bem visto, né? Ou você resolve ou você fecha. Exatamente. Assim. Porque, ó, um cliente insatisfeito vale por 100 satisfeitos, você sabe, né? Que fala mal. Alguém ligar para falar que é difícil, mas alguém ligar para falar que não gostou e falar para os outros ainda, né? Aí, Mas isso é... Bom, você está estudando psicologia, isso é científico, né? As pessoas compartilham uma experiência ruim com 10, 15 pessoas. Uma boa, né? Mas uma experiência boa é difícil dela compartilhar. Ela é egoísta, né? Duas ou três no ela máximo. guarda ali Verdade. e não compartilha com ninguém. Verdade. E aí, todos esses anos, né, de loja, né? Tem alguma história assim engraçada, algum perrengue, alguma situação que... Várias, mas eu não lembro, assim, de uma específica. Mas a gente passa por muitas situações difíceis e engraçadas, né? Mas, assim, muito estresse, né? Por conta de prazos, né? De Todo dar mundo tudo quer certo. tudo pro Natal, né? Acho que é isso. Natal dá uma corredinha, né? Mas, por exemplo, se você vende, não, mas eu quero com 10 dias. Gente, mas é trabalhoso, né? Não adianta, né? Aí você marca 15 dias. Se você não chegar lá 15 dias, meu Deus do céu. Então, a gente tem que estar sempre atenta, assim, a prazos, né? Mas, assim, uma história específica... Não lembro, não. Tem um perrengue que você contou pra gente nos bastidores, né? Não, passei um perrengue com um cliente aqui, específico. Com um perrengue com um cliente... Não, pera aí. Depois a gente volta do outro. Mas agora eu quero saber esse daí. O que aconteceu? Não. Deixa ela... Não, foi um mistério difícil de entender, mas ainda bem que foi a tempo, né? Não, e hoje a gente resolveu, né? O que Porque, aconteceu, assim, Márcia? eu não Fala vou pra te dizer, gente. assim, que você é 100% dá tudo certo. Difícil, né? Ainda mais que são coisas sob medida, né? Não é 100% certo, mas, assim, o importante é você ir lá e resolver, né? Então, eu procuro sempre ir atrás dos problemas para poder resolver. O que aconteceu? Eu tinha recebido um mostruário novo, coloquei na parede com o nome das cores da empresa. A empresa mandou o mostruário com as etiquetinhas com os nomes. O Fábio foi lá e escolheu um piso branco. Ah, foi o Fábio esse cliente? Foi. Ah! Cliente muito bom, por sinal. Entendi. Aí ele escolheu um piso branco e tinha um nome nesse piso, da cor. Beleza, fizemos um negócio, encomendei o piso, chegou um piso preto na casa dele. Aí eu fui tentar saber o que tinha acontecido. O que aconteceu? Mandaram o mostruário com a etiqueta invertida. A empresa mandou o mostruário com a etiqueta invertida. Aí que eu fui ver, fui atrás do que foi acontecer, mas eles trocaram tudo e deu tudo certo. Sim, não. Pode ter atrasado um pouquinho a obra dele, mas deu certo. Não, mas a sorte, assim, é aquela história, né? Se você tem uma energia boa, as coisas não acontecem com você, né? E aí eu fui na obra, né? Não sei por que eu fui visitar, aí eu vi as caixas lá. E aí eu fiz, não sei por que eu fiz questão de abrir. Aí eu abri, eu falei assim, não foi isso que eu escolhi. Ainda bem, olha. Aí eu acho que eu tirei uma foto, aí mandei pra ela, falei assim, Márcia, não lembro de ter escolhido esse piso, não. Eu não lembro de ter escolhido essa cor. Mas aí eu falei, o que aconteceu? Aí ela ficou tão surpresa quanto eu, né? Como fui encomendar um piso errado, não é possível, né? Aí eu fui ver o que tinha acontecido, era isso, porque eu fui pela cor, pelo nome que tava na etiqueta lá, né? E no fim eles mandaram mostrar com a etiqueta invertida. E aí, se tiver, e aí o seu aplicador, né? É aquele aplicador que quer arrepiar, exatamente, né? Aí ele, acho que ele tava, né? Não, eu tô fazendo não sei o que, eu já vou começar a colocar. Aí eu olhei e falei, não vai colocar nem nada. Você chegou... tipo assim, o aplicador já chegou tava lá. Por pouco... Vai fazer, Ele já ia fazer, já. Ia deixar pronto o apartamento imagina lá. o prejuízo, né? Mas aí, por isso que é bom você ter um fornecedor confiável. Por isso eles têm mandado
negócio trocado, lá a cor, mas eles foram trocar a cor, pegaram o piso de volta e tudo bem, entendeu? Se é um fornecedor que você não tem tanta confiança, seria mais difícil, eu teria que comprar de novo o piso, né? Mas não, eles trocaram e deu tudo certo, deu certo, né? Deu certo. Esse eu acho que é um dos tipos de perrengue que talvez o Fábio, por conhecer, entenda um pouco melhor, tenha um pouco mais de paciência, mas outro cliente já... Não, mas a gente já tem que, ligaria tem que... brigando. Eu sempre... Porque assim, eu também presto serviço, né? Lá na contabilidade. Então, a gente tem que entender o que aconteceu. né? Sim, antes de... Ah, não foi, você viu que não foi assim, uma fé, nada. Realmente foi um problema da empresa que mandou o negócio com a etiqueta errada, né? Mas eu procuro, sempre, se alguma coisa acontece, a gente tem que correr atrás e resolver, porque eu prezo muito pelo atendimento ao cliente, porque ele pode me indicar para outra pessoa, né? Ele pode, sei lá, mudou, ele pode lembrar de mim, pode ir atrás da gente, né? Então, você tem que deixar o cliente sempre satisfeito, né? Eu acho que fazendo uma referência ao nosso amigo, né? O finado Paulo da Requinte, né? Ele montou meu apartamento também, né? E ele falava assim pra mim, cara, problema vai ter. Sim. Então, assim, o que diferencia é a postura que você tem, né? Sim, sim. Então, assim, e aí ele mesmo adorava ir resolver problema porque você vai lá resolver um problema, você vende uma cortina, você vende um papel de parede. Exatamente, então, exatamente. A questão É que a nossa, que nem eu, como era o Paulo, você está no final da sua obra. Então você já está aqui. Aí se chegar a dar um problema, eu falo, meu Deus do céu, né? Aí a sua paciência que você tinha no começo não tem mais no final, não tem né? mais, né? Então você, como fornecedor, como lojista, tem que ter um jogo de cintura ali, né? E obra é um negócio que dá realmente dor de cabeça, né, Márcia? Dá aquele estresse, assim. E quando o cliente chega e fala assim, eu tive problema com todos os fornecedores, espero que com você. Não. Já chega... Aí você viu que aquela coisa, meu Deus, aquela responsabilidade. Pôs pressão, não pode, né? Pôs pressão, não pode. Você sabe que, né, aproveitando que você falou isso, né, na contabilidade, às vezes a gente tem que abrir empresa pro cliente, né? E ele fala assim, Fábio, eu preciso dessa... Aí eu falo, não fala isso. Tipo, quando falar que precisa com urgência, o processo não sai. Verdade, parece que dá um negócio. Faço tudo em uma semana. O cara falou que precisava com urgência, vai demorar Aí demorou 15, 20 dias. Nossa, é fogo, né? E às vezes assim, gente, é a energia do cliente. Mas é verdade. Ou o piso não tem, ou o piso falta, ou o colocador não vai, ou o colocador passa mal. Olha, tem um... lembrei de um perrengue que eu pensei, assim, recente. A moça tinha um prazo, assim, curtíssimo para ela mudar, que ela vendeu o apartamento dela, ia mudar para o outro, e ela tinha um prazo, e a pessoa que morava no que ela comprou saiu em cima da hora, ela falou, eu preciso pintar, trocar o piso e entrar no apartamento em 2 semanas. E não podia antes medir, porque a pessoa não deixou, o proprietário antigo não deixou entrar para tirar as medidas. Então, assim, a pessoa teve que sair na segunda-feira e ela tinha que fazer o piso na outra segunda-feira. Fui lá, medi o piso dela, colocamos o piso dela e tal. Passou 2 meses, ela me ligou e falou assim, Márcia, tá brotando água aqui no meu piso. E ela tinha um piso vinílico por baixo. E ela morava no 4º andar. Tá brotando água? Brotando água. Eu falei, mas como? Brotando água? É possível? Será que tinha que ter tirado esse vinílico? Nunca aconteceu isso? Liguei na empresa, falei, colocador, já fez, aconteceu isso? Nunca aconteceu. O que é isso? Eu falei, vou ter que trocar o piso pra você. Fazer o quê? Alguma coisa a gente fez. Então eu vou tirar esse piso, a gente tira... Ela morando. Arrancou todo o laminado, arrancou todo o vinílico, o rapaz preparou de novo, começou a colocar novo. O apartamento inteiro ia ter que trocar pra ela. Aí um dia me deu eu falei, não é possível. Eu fui lá na casa dela, falei, vou fazer um teste. Porque a água estava no meio da sala, a água estava no corredor. A água não estava assim, por exemplo, onde fica o sofá que abafa. Joguei água assim na sacada dela, a água passava pela pedra. Então a pedra dela estava assim, fora do nível. Então ela lavou a sacada. Entrou. A culpa não foi minha, pelo menos. Mas aí a gente acabou trocando. Ela teve que trocar o piso, na verdade, né? Mas aí não foi culpa da loja, mas passei um nervoso. Até você descobrir de onde está vindo a água. Eu falei, nossa, ela vai ficar com que impressão minha? Tantos anos trabalhando, fez um serviço errado na minha casa, né? Mas eu acho que esse é o seu grande segredo, Márcia. Tipo, dar atendimento a essas questões. Tem que dar, mas aí eu não sei por que passou isso pela minha cabeça. Foi fazer um teste lá, né? Porque não é possível que estava ir na direção dessa sacada era água. Alguma coisa, né? Porque então, certo. Se você for imaginar... uma outra empresa poderia falar assim, água, eu não trabalho com encanamento. É verdade. Tipo assim, eu trabalho com piso. A gente não é fura, a gente não bate, né? a gente não... Porque 4º andar não tem como eu ter furado um vazamento. nada, né? Não.
Quarto andar. E se fosse tivesse furado, você tinha uma concentração muito de água naquele espaço ali. Mas não, era sempre perto dos banheiros e dessa sacada, que tinha as pedras. Que é onde? Então a construtora, acho que na hora de assentar a pedra, ficou um pouquinho vão, ou deu uma cedida na construção, que sempre dá uma acomodada, né? Uhum. E ali ficou um espaço. Ela ia mudar, lavou a sacada, a água entrou ali. Então, antes dele colocar o novo, eu fiz o teste, joguei água ali, a água começou. Tá Pelo menos vendo, tá vendo, empresário? Que não é só você que passa perrengue. Todo E falando em perrengue com água, você teve um perrengue por 4 vezes. Quatro vezes. Com água, né? Como que foi? Fala isso pra vezes. gente. Foi, a gente, quando abriu aqui em 2008, falei pra vocês, foi ali na rua Leonor Bolsoni, era de frente com aquela parte do rio onde é coberto o rio. Né? Aquele quarteirão entre a Diogo Cebrián, né, e a 9 de Julho. E aí, tiveram 3 enchentes, mas assim, pouquinho, né? Entrava um pouquinho de água. Na última, que foi 2016, entrou 1,20 m dentro da loja com 2 degraus, assim, né? Para entrar. Tinha 2 degraus. 2 degraus. Então, assim, deve ter subido 1,5 m, quase 2 metros de água ali, né? E foi num sábado à noite, então a gente não estava trabalhando, porque se estivesse na loja durante a semana, você levantaria as coisas, né? Dava um jeito lá, né? Mas foi um final de semana, não teve jeito de salvar algumas coisas lá. E eu me desanimei muito, achei que eu ia embora de Poá. Até que apareceu esse ponto lá do lado da Padaria Chips, no dia que eu resolvi mudar para Suzano, que eu ia fechar a loja, esse ponto estava disponível, a gente montou lá e deu certo até hoje. Jamais passar perrengue com enchente. Então você pensou, você também teve um momento que pensou em desistir. Sim. Olha aí. Sim. Eu falei, é um aviso do céu. Acho que ele falou, não, vai embora daqui, vai embora, né? Só que quando apareceu o ponto novo, eu fiquei muito feliz. Eu falei, não, é outro sinal, vou conversar aqui. E ali foi melhor, porque acho que a loja ficou mais visível. Ali o centro ficou muito, assim, virou um centro ali, né? Na época, a Praça da Bíblia não era nem fechada ainda, passava ali na 9 de Julho, era as 2 mãos, né? Veio para lá a Drogaria São Paulo, a Caixa Econômica Federal, a Drogalis, né? Que ali, então ali ficou um lugar muito bacana ali, né? E isso só favoreceu, né? O comércio, né? A visibilidade ficou melhor, até os clientes, né? Acho que sente mais confiança quando você tem um local mais apresentável, assim, né? Então foi muito bom ter mudado para lá e eu continuei investindo aqui em Poá. Achei que para mim foi muito bom aqui. É claro que é como você falou, não é você chegar lá e abrir uma portinha e pronto. Você tem a dedicação, você tem que estar o tempo todo ali, né? Junto com seus clientes, né? Cuidando do atendimento. Não é só abrir e largar, né? Você tem que ter a dedicação. É o que a gente costuma falar sempre, né, Fábio? O pessoal, às vezes, quer empreender, acha que é só chegar, tive uma ideia mirabolante, vou implantar e, de repente, não, vai ter que passar os perrengues, né, Márcia? Eu faço meu horário, vou abrir porque eu trabalho pouco. Muito pelo contrário, você trabalha muito mais, porque você não tem férias, né? Você pode até sair, dar uma passeadinha, mas você está sempre ligado, porque você não consegue desligar, né, do negócio, né? Acho que mas é muito bom ter o seu demora para chegar nesse nível, né, Fábio? De você ter o seu horário, você conseguir fazer o seu horário. Porque no começo, todo começo é dedicação 10, total, 15 horas. O pessoal fala, vou deixar de ser CLT para empreender. Eu acho que fazendo uma comparação, uma empresa recém-nascida é realmente que nem um recém-nascido. Dedicação total, né? Total. Boa comparação. Acredito que no mínimo, de 3 a 5 anos, você tem que estar o tempo todo ali. Sim. Né? Até o negócio... Sim. E as pessoas falam assim, né? pode falar assim, muito fácil, você pegou um negócio começado, a parte mais difícil que foi começar, você não teve isso, né? Porque você começar do nada, como começou meu pai e a mãe, realmente é difícil, né? É que também, na época também não tinha muita opção lá em Suzano, eles eram quase que os únicos, né? Então fizeram uma cartela de clientes grandes. Mas você dá continuidade, você também tem que saber continuar, porque senão não adianta você pegar um negócio aberto e você não... Exatamente não saber, isso, né? que eu queria aproveitar e pegar. Quando você entra na empresa, né, que você sai do magistério, que você entra na empresa, você entra para ajudar ou você já entra como a gestora do negócio? Não, como é que funciona? Eu entro para ajudar. Tá. A administração é sempre com a minha mãe, compras, pagamentos. E em que momento você passou a ser a gestora do negócio? Você lembra? Aqui em Poá, a gestora sou eu. Sim. Né? E lá eu dividi a gestão com ela. Tá. Dividi a gestão com ela. Mas porque lá era dela, a loja dela, né? Então eu ajudava. Mas assim, o atendimento do cliente sempre a maior parte que fez foi eu. E teve alguma coisa assim que quando você entrou você mudou, você melhorou? Ou sempre do jeito que era, vocês continuaram dando andamento? Do jeito que era, continuou. Porque o nosso foco é o atendimento ao cliente. Sim, né? Uma receita de sucesso que você continuou replicando. A gente tenta fazer um bom atendimento, né? Não vou falar que é um bom atendimento, porque quem tem que falar isso é o cliente, né? Sim. Mas a gente procura sempre fazer um bom atendimento e o cliente fique
satisfeito. Mas acho que essa atenção do pós-venda é essencial. Sim, tem sim, muita empresa, sim. muita empresa que acaba pecando, né, nesse aspecto, né? Vendeu, eu vendi vitória, né? Conquistei o prêmio, mas que não é uma assim, venda só. exatamente. Ainda mais no nosso caso, não é uma venda só, né? Exatamente. Então aí as pessoas, por exemplo, assim, tem familiar que vai precisar, um filho que vai casar, né? A pessoa que está mudando. Então você tem que deixar uma boa impressão para que ele possa te indicar para outras situações, né? Desculpa, Fábio, mas eu tenho que trazer um ponto que ela falou. Tem gente que fala que é muito fácil, né, Márcia? Você disse assumir um negócio que já foi implantado, que o negócio já está andando. De fácil não tem nada. Tanto é que você tem pessoas que recebem heranças aí e o negócio desaparece. Exatamente, tem pessoas que ganham na Mega Sena e outras loterias investir, né? e o dinheiro vai embora. Você aqui é da nossa região. Tem ônibus da Aerolis ainda? Não, e foi o que... verdade, Então, que no só meu para citar um caso, exemplo. Né? então você tem vários exemplos aí, né? No meu caso, não teve uma sucessão familiar. Teve, assim, meus pais trabalharam... Minha mãe trabalhou até 85 anos. Minha mãe era super ativa. Não sei se você chegou a conhecê-la, mas ela era super ativa. Assim, não foi uma coisa assim que ela foi deixando aos poucos e ela saiu. Não. Ela continuou trabalhando, né? Então, assim, foi uma sucessão... Não foi uma sucessão, foi uma herança, praticamente. Né? A loja de Suzana foi uma herança que ela acabou deixando. Então, a gente só deu continuidade. Uma coisa que eu já fazia junto com ela. Sim. Mas é um grande desafio, sim, manter o negócio. Na atualidade por conta disso que eu falei, da concorrência de internet, home center é mais difícil. Mas eu ainda acho que o atendimento personalizado faz a diferença. É o que a gente tem falado aqui constantemente, né, Fábio? A gente tem na contabilidade, a gente tem na corretagem de seguros, você tem a venda pela internet. Mas o corretor de seguros, o contador, é que vai fazer a diferença. Faz diferença, né? E o nosso, poxa, eu fico pensando assim, 52 anos, está com 2 lojas, podia aumentar, podia fazer outras coisas, né? Mas quando você tem um atendimento personalizado, é muito difícil você ter muitas empresas, você não dá conta. Sim. Né? Então aí você vai perder. Eu gosto muito do foco da empresa, que é o atendimento personalizado. Eu gosto de ir na casa das pessoas, eu gosto de dar ideias, eu gosto de participar da vida ali, né? Então, se você abrir muitos negócios nesse mesmo ramo, você não dá conta. Não dá conta. Teve na fábrica de tapeçaria chique, que era uma muito grande. Tapeçaria chique. É muito antiga, mas aí lá no Tatuapé. dos filhos, né? Mas também acabou, sabe? Foi até abrir no Suzano uma época, mas aí também não deu certo. Então assim, eu acho que você tem que ser isso que você quer, então foca naquilo ali e fica naquilo. Não precisa ser muito grande não, porque para mim já é o suficiente. Novas tecnologias, tem alguma coisa assim que você tem incluído no seu processo de trabalho ou ainda continua sempre da mesma forma? Sempre da mesma forma. Talvez assim um pouquinho de rede social, né? Mas como o nosso é muito serviço manual, né? Pode ser assim um pouquinho na costura, que faça alguma diferença, mas o nosso serviço manual é sempre a mesma coisa. Pode ter algum maquinário diferente, né? O rapaz trabalha com umas trinas a laser, assim, sabe? Mas assim, no nosso ramo não tem muito o que mudar. A gente pode, por exemplo, assim, um fornecedor de persiana, eles têm lá então eu revendo o produto que ele faz com as tecnologias novas dele, né? Os produtos diferenciados, tecidos diferenciados, o uso, né? Mas o nosso não. Essa questão de rede social, né? O que vocês têm feito? Tem Instagram, tem o Face, mas eu não gosto muito de aparecer, né? Esse é o meu tem um defeito, né? Eu acho que eu preciso, isso eu pego um pouquinho, sabe? A gente vai muito na indicação de cliente de um para o outro e pessoal que passa e vê a loja, né? Mas a minha rede social tá um pouquinho parada. Fala baixinho. Mas hoje tem Vocês conhecem alguém que trabalha com rede social, que é bom de rede social? Eu ia até perguntar. Tem uma equipe, eu ia te falar justamente, tem uma equipe boa que pode te ajudar, inclusive que você não precisa nem aparecer. É melhor ainda. Eles podem te ajudar muito bem. É a Pine, né? Que Pine Web, isso mesmo. Não, que para eu estar aqui hoje é um avanço para mim. E assim, eu acho que até a gente tem conversado, né, Fábio? É importante, mesmo que a gente tenha dificuldade de aparecer nas redes sociais, tenha timidez, tenha vergonha, seja o que for, para quem está nos assistindo, mesmo com vergonha, com medo, vai e faz. Porque
Tem vários exemplos que hoje o que está mudando, né? É a pessoa que é a empresa. Não é mais a Márcia Decorações, não. Aquela eu vou lá com a Márcia. Então, é importante as pessoas te verem ali nas redes sociais. Você vê, quer ver um exemplo? Ah, mas a Márcia tem mais de 50 anos, ela não precisa. Só que assim, né? Aparecer ou, né? Prospectar nesse mercado. Mas você pega o João da CIMED, cara. Um grupo bilionário. Quem é o garoto propaganda? É o João. Ele, né? É o João. É impressionante. A Van. É. Então, antigamente não, se Você vê que fazia a gente propaganda da nem lembra o empresa, nome, né? nem lembra o nome dele, é o velho da Van. É o É o velho da Van, Van. porque ele mesmo. É verdade, é verdade. Faz diferença mesmo, né? Parece então que, a gente tem não sei que... se cria mais uma... A pessoa se conecta, parece, com você, Sim. né? Ah, é ele que é o que Sim. representa a loja, né? Até essa questão de conexão é interessante, né? Porque eu atendo muito pelo WhatsApp, né? E aí a minha filha, eu te falei, né, Fábio, que ela se propôs a trabalhar comigo. Ah, que legal. Né? A mãe não quis... Ela primeiro foi fazer seleção com a mãe e a mãe... Já reprovou a ficha. Já reprovou a Não ficha. passou. Eu falei, tá bom, filha, vamos trabalhar comigo. E eu falei para ela, filha, toda vez que chegar uma conversa no WhatsApp, dá uma olhada no Instagram da pessoa, dá uma olhada na foto da pessoa, do próprio WhatsApp, para que na hora que você for conversar com essa pessoa, não fique uma conversa tão fria, porque você está vendo uma pessoa ali. E isso muda a forma de atender. Não fica... Senão seria um robô atendendo, seria muito simples, né? Eu falo isso para a menina da loja. Chega muito pedir orçamento de WhatsApp. Ela fala assim, é tanto. Não, você não precisa pode ter. ser assim. Para que você quer? Para que você está precisando? Como é o seu ambiente? Né? Qual a sua expectativa? Então, eu acho assim, tem que ter uma conversa ali, né? Para Sim. ficar mais individualizado o negócio Sim. também, né? Mais próximo, né? Mesmo que o cliente já te faça lá uma medida de, eu quero uma cortina 6x4, sei lá. Tá, mas por que você quer a cortina? Onde que vai? Não é só passar que o valor. você tem no seu ambiente, né? Então, Você tem que ter essa conversa. Para a pessoa se sentir individualizada. Para a pessoa sentir que é para ela, né? O atendimento, né? Acho que faz diferença, sim. Total diferença. E na questão de papel de parede, papel de parede e cortina, né? Papel de parede é uma coisa assim muito rápida de fazer. As pessoas acham que é... E muda muito o ambiente, Muda né? muito o ambiente. Você fala assim, é super... Você fala assim, uma cortina é supérflua. Vai no ambiente que tem uma cortina, no ambiente que não tem a cortina. É totalmente diferente. Parece que aquece o ambiente, é um conforto visual. É muito gostoso você ficar num ambiente que tem a cortina versus um que não tenha, né? Faz muita diferença. O papel é uma coisa muito rápida de ser feita. As pessoas acham que é muito caro o papel de parede. Não é um preço muito acessível. Ele dura muito, é uma durabilidade muito maior do que uma tinta. Então você quer fazer assim, eu quero fazer uma coisinha diferente. Põe uma tinta escura na sua parede. Uma sujeirinha que vai lá, você passou um paninho, você já mancha a sua tinta, já tirou a beleza daquela tinta da sua parede, né? Que o Vitor não me escute. Mas eu não pinto fora, ele pinta fora da casa dele. Mas assim, o papel te dura muito, você consegue limpar o papel, todos eles são laváveis. Fala que é lavável, imagina você jogando água na parede. Não é, você pode passar um pano úmido, né? Pode limpar. A gente indica muito para áreas de escada, que as pessoas passam na escada, põem uma parede, fica suja, né? E o papel, ele dura muito mais. Você pode pintar o seu teto 3, 4 vezes e o papel de parede está ali ainda, né? Então, tem um custo-benefício muito bom. Legal. E aproveitando, assim, a gente tem preços todas as classes, a gente atende todas as classes, né? Então a pessoa olha assim e pensa, não, tudo muito caro. Não é, né? As pessoas têm que saber, né? Tem que entrar pelo menos a perguntar, né? Quanto que é, né? E como eu falei, são coisas que faz uma reforma rápida e prática, né? E que é um preço acessível para todo mundo. Falando na questão de preço, hoje a sua loja é uma loja muito bonita, uma posição, a localização privilegiada. Você acha que assusta algumas pessoas? Então, acho. A cara da loja, assim? Eu não sei, porque às vezes entra a pessoa assim, nossa, eu achava que era tão caro, mas não pode também. Por isso que eu tô falando, a pessoa tem que entrar e perguntar, né? Porque eu posso falar assim para você, não é caro, mas a pessoa pode falar assim para mim, não, para mim é caro, né? Mas aí a pessoa tem que entrar e saber realmente até quanto que dá, se dá para ela ou se não dá, mas acho que nós estamos lá porta aberta, né? Quem quiser é só ir lá. É assim, a forma de pagamento também está bem facilitada hoje em dia, né? Muito cartão, aí você pode fazer. Então, às vezes a pessoa tem um sonho de fazer, né? Mas acha que, não vou lá porque parece que é só chegar e eu pergunto justamente pelo motivo seguinte, de trazer isso para os empreendedores que estão abrindo o seu negócio, que vão abrir o seu negócio, que às vezes é importante
às vezes não, né? Sempre é importante também pensar quem é a sua persona, né? Quem é o seu cliente ideal, para que você dê a cara daquele ambiente para o cliente que você quer ter, né? Não se preocupar, não dá para atender todos, mas espera aí, eu tenho que definir e aí buscar um profissional que auxilie, que, olha, eu quero que minha loja tenha essa cara, que atenda esse tipo de cliente. Então, isso é importante. E o que você tem na sua loja, tanto como atendente, como a aparência do ambiente ali do trabalho, faz muita diferença na impressão que você passa para o cliente. Né? Então, se você deixa um ambiente todo bagunçado da sua loja, a pessoa fala assim, poxa, né? Não é com esse. Não é, o que eu vou fazer minhas coisas na minha casa, né? Então, você tem que tomar cuidado com o que você apresenta ali para o cliente. Sim. Por isso que eu gosto de ter o Fábio como contador. Chega lá na mesa dele todo organizadinho, não tem nenhum papel solto lá, perdido. Mas falam que quando tem muito papel que você trabalha muito. Então, essa é a questão, né? É controverso. Eu tenho certeza que você sabe todos os papeizinhos na sua mesa, não sabe? Sim. Eu também sei. Mas é aquela questão, né? Se você está ocupado ou se você está sendo produtivo, né? Também. Tem muito isso. Tem. Muito bom, Márcia. Márcia, se você fosse dar uma dica para o empresário, né? Para o empresário que está começando agora, para o empresário que já está há muito tempo, ou para o empresário até que está pensando em desistir do negócio dele, o que você diria para ele? São todas estratégias, na verdade. Você tem que desistir, depende por quê que está querendo desistir. Ele tem que fazer os cálculos lá e ver o que é melhor para ele. Mas, assim, o que eu diria é dedicação. Dedicação, né? Preocupação com o que você está entregando para o seu cliente, né? E se você acha que dá certo, confiar que vai dar certo. E ver sempre o lado bom das coisas. Eu acho que isso faz muita diferença no seu dia a dia, na sua vida. E dedicação, para mim é isso. Tem que ter. E aí, você falando, a gente entendendo, você vive o seu propósito, né? Dentro da Decorações Márcia. Eu vivo. Eu gosto muito do que eu faço. Eu gosto desse negócio de ter o contato com o cliente, de ir na casa de uma pessoa, né? De participar ali. Eu gosto de ter esse contato, sim, é gostoso. Mesmo atendimento na loja, eu também gosto. E por isso que a gente tem que estar presente na loja, eu acho, né? As pessoas assim, nossa, quer não te encontrar, só vir aqui na loja. Não é? Mas eu saio, faço um orçamento, faço outro, mas também fico muito em Suzano, né? Mas quando a pessoa fala assim, eu preciso de umas ideias, queria que você viesse, eu vou. Então, essa parte é gostosa, você está ali junto com a pessoa, né? E a dedicação, né? Tem um preço adicional por ter as ideias da Márcia ou já está tudo no pacote? Não, eu não cobro. Tá vendo? Podem chamar a Márcia que já está no pacote já. Eu não cobro. Muito bom. Ivan, o papo está muito bom, mas a gente está chegando ao final. Estamos chegando ao fim. Aprendeu sobre decoração hoje? Cara, agora o negócio é o seguinte, toda vez que a Cíntia falar quer fazer qualquer coisa, chama a Márcia. A Márcia vai resolver. Exatamente. Eu não tenho nada a ver com isso. Chama a Márcia. Eu ia falar a mesma coisa. Não, porque não adianta, não vou falar nada, não vou dar opinião. Chama a Márcia. Porque vai dar ruim do mesmo jeito. Eu queria agradecer vocês pelo espaço, né? Para poder falar um pouquinho da minha história, do meu negócio, do que eu faço. E é um jeito das pessoas conhecerem, né? A gente também, né? Que às vezes, vê a loja lá, mas não sabe quem é, não sabe como trabalha, né? Então, eu agradeço muito o convite, o espaço aqui de vocês. Quer fazer alguma consideração? Não, a única consideração é essa, que a Márcia agora vai ser amiga da Cíntia. Né? E pode passar o contato. Vamos mexer naquele piso. Convidar você, empresário, empreendedor, a se afiliar à associação comercial, vir ser nosso patrocinador, porque é esse patrocínio que faz com que a gente mantenha esse programa, compartilhando aí todas as experiências de gestão, de liderança, de coragem para se manter empreendedor, que não é fácil. Então a gente convida vocês a se tornar aí patrocinadores, né, Fábio? Isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Márcia? Tá tranquila? Não, só agradecer, muito obrigada. Gostou da experiência? Muito. Agora acho que dá pra fazer concordar a empresa aí para aparecer um pouquinho. Dá até para fazer ao vivo agora, viu, Fábio? Já quer fazer live, dá até para fazer ao vivo. Tá certo. Márcia, muito obrigado pela presença, pelo seu tempo, né? Contribuir aí, contar um pouco da sua história e valeu aí por estar junto com a gente. Obrigada. É isso aí, mais um episódio, mais uma história, né? Muitas novidades, entendendo aí como funciona o ambiente o mercado, né? de decoração e design. E
Lembrando sempre, né, que você pode participar também, sugerindo, né, Ivan? Sim. Quem que você quer ver aqui sendo entrevistado, fazendo aí sugestões e também participando como o nosso patrocinador, né? Lembrando aí que esse episódio de hoje é oferecimento do Mercadão das Mercadão Tintas, das né? Tintas. Lá do Vitão. Isso aí. E é isso aí, Poá. Até a próxima. Valeu!